Olá, olá, olá! Vamos à resolução da prova de matemática do vestibular da ESPM, segundo semestre de 2022. Vamos lá então? Vamos para a primeira questão de matemática, que é a questão 21 da prova. Observando seu gráfico da função y igual log de x, representado abaixo, podemos afirmar que um valor aproximado da expressão e igual log de 18 elevado a 24 sobre 24 elevado a 18 é. Então, primeiro, vamos analisar esse número aqui, ó. 18 elevado a 24 sobre 24 elevado a 18. Então, esse número aqui é igual a quê? Bom, 18 eu posso fatorar para 2 vezes 3 ao quadrado, né? Então, 18 é 2 vezes 9, que é 2 vezes 3 ao quadrado. 24, por sua vez, posso fatorar para 2 ao cubo vezes 3, né? Então, 24 é 3 vezes 8. 8 é 2 ao cubo vezes 3, dá 24. Tá bom? Agora, vamos aplicar a distributiva aqui com o expoente 24. Então, vai ficar 2 elevado a 24 vezes 3 elevado a 48. Embaixo, aplica a distributiva também, eu tenho 3 vezes 18 dá 54 e 3 elevado a 18. Tá bom? Agora vamos conservar a base e subtrair os expoentes aqui, ó. Então, conserva o 2 e subtrai os expoentes. Vai ficar 54 menos 24 dá 30, expoente de 2 embaixo. 48 menos 18, expoente 30 vai ficar em cima. Então, vai ficar assim, ó. 3 elevado a 30 sobre 2 elevado a 30, que é o mesmo que 3 sobre 2 elevado a 30. 3 sobre 2 é 1,5. Eu tenho, então, 1,5 elevado a 30. Tá bom? Bom, agora vamos ver o que ele pede. Ó. Ele quer log desse número. Ou seja, ele quer log de 1,5 elevado a 30. Bom? Então, joga esse expoente aqui para frente, né? Aqui é o dia do tombo aqui, vai ficar 30 vezes log de 1,5. Aí você fala, professor, mas eu não sei quanto é log de 1,5. Ó, vai aqui no gráfico, ó. 1,5, o log é quanto? Esse aqui eu tenho 0,1, esse aqui eu tenho 0,2, aqui eu tenho 0,15, aproximadamente 0,175 é o log de 1,5. Então, no lugar de log de 1,5, vou substituir por 0,175. Eu tenho, então, que E igual a 30 vezes 0,175, que vai dar 5,25, alternativa A de amorzinho. Tudo bem? Questão 22. Considere as matrizes A com os elementos 2, 3, 0, 1 e a matriz B, A, B, C, D. Se a matriz A vezes a matriz B é igual à transposta da matriz A, o valor de B menos A é. Então, primeiro, vamos multiplicar a matriz A pela matriz B. Então, vou colocar aqui a matriz A, aqui a matriz B, e eu vou cruzar aqui, ó. Como é que eu faço essa multiplicação? O primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, multiplica e soma aqui. Qual é o resultado nessa posição aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes A mais 3 vezes C. Vai ficar aqui, ó. E aqui, 0 vezes A mais 1 vezes C vai estar aqui, ó.
2 vezes B, mais 3 vezes B, vai entrar aqui, ó. 0 vezes B, mais 1 vezes B, vai entrar aqui, ó. Pronto, já multipliquei. Bom, então aqui está a multiplicação, e esse resultado tem que ser a transposta de A. Lembra o que é a matriz transposta? O que é linha vira coluna, o que é linha vira coluna. Então a primeira linha vai virar primeira coluna. Então a primeira coluna é 2 e 3. Segunda linha vai ser a segunda coluna. Então essa é a matriz transposta de A. Bom, vamos dar uma simplificada aqui. 0 vezes A é 0, 1 vezes C é C, 0 vezes B é 0, 1 vezes D é D. Então vai ficar assim, ó. Essa matriz é igual a essa matriz aqui. De cara, eu já tiro C igual a 3 e D igual a 1. C igual a 3 e D igual a 1. Então, só tem que resolver aqui, ó, esse sistema. 2A mais 3C igual a 2 e 2B mais 3D igual a 0. Vamos começar aqui, ó. 2A mais 3C igual a 2. E eu sei que C é igual a 3. 2A mais 3C é 2. O C é 3. Daqui eu tive, então, que o A é igual a menos 7 sobre 2. Mesma coisa aqui, ó. 2B mais 3D igual a 0. E eu sei que o D é 1. Então, eu tenho que 2B mais 3D é 0. O D igual a 1, de onde eu tiro, então, que B igual a menos 3 sobre 2. O que a questão está pedindo? B menos A. Então, tem que fazer esse número menos esse. Então, vai ficar B menos A igual a quê, hein? B menos que o menos dá mais 7 sobre 2. Isso dá 4 sobre 2, que é 2, alternativa C de cavalinho. Tá bom? Continuando. Um piso quadrado foi totalmente revestido com 40 porcelanatos retangulares iguais, inteiros e dispostos no mesmo sentido. Considerando desprezíveis os espaçamentos entre eles, a alternativa que apresenta as dimensões em centímetros de cada porcelanato é. Bom, então vamos à resolução. Então eu tenho 40 porcelanatos e digamos que cada um tenha x centímetros por y centímetros. São as dimensões de cada uma dessas peças. Tá? Como o piso é quadrado, a área total tem que ser o quê? Um quadrado perfeito. Como é que calcular a área total aqui? 40 vezes x vezes y. Então 40 vezes x vezes y tem que ser um quadrado perfeito. Então, vamos ver cada uma das alternativas. Tá? Na primeira, eu tenho 40 vezes 35 vezes 42. Será que isso é um quadrado perfeito? Vamos fatorar cada um deles. 40 é 8 vezes 5, 2 ao cubo vezes 5. 35 é 5 vezes 7. E 42 é 6 vezes 7, ou seja, 2 vezes 3 vezes 7. Então, daqui eu tiro que esse número aqui pode ser escrito como 2 à quarta vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. 3 está ao quadrado? Não. Então, esse número não é um quadrado perfeito. Vamos ao próximo. 40 vezes 42 vezes 56. De novo, fatora 40 por 2 ao cubo vezes 5. 42 vai virar 2 vezes 3 vezes 7. E 56 vai dar 8 vezes 7. Então, isso aqui vai me dar 2 à sétima vezes 3 vezes 5 vezes 7 ao quadrado. Aqui não é mesmo, né, quadrado perfeito. 7 é ímpar, aqui tem 1 que é ímpar, e 5 elevado a 1, 1 é ímpar. Então, esse com certeza não é um quadrado perfeito. E eu vou fazendo isso, ó. 40 vezes 35 vezes 49, que não tem céu. Tá? Será que é um quadrado perfeito?
Ó, isso aqui vai me dar 2 ao cubo, 5 ao quadrado, 7 ao cubo. Aqui está o cubo, aqui está o cubo, não é um quadrado perfeito. Vamos no entender. Entender, eu tenho 40 vezes 42 vezes 49. 40 é 8 vezes 5. 42 é 2 vezes 3 vezes 7, né? Que é o 6 vezes 7. 49 é 7 quadrado. Isso aqui vai me dar 2 à quarta vezes 3 vezes 5 vezes 7 ao cubo. Também não, né? Ó, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui 3. Então não é um quadrado perfeito. Só pode ser o último, né? Então eu tenho aqui 40 vezes 35 vezes 56. Eu tenho aqui 40, que é 8 vezes 5. 35 é 5 vezes 7. 56 é 8 vezes 7. Isso aqui, ó, vai me dar 2 à sexta, 5 ao quadrado, 7 ao quadrado. Isso é um quadrado perfeito. Aqui é um quadrado perfeito. Aqui é um quadrado perfeito. Então, o produto é um quadrado perfeito. Só pode ser alternativa E. Tudo bem? Continuando. Questão 24. Um quadrado rola sem deslizar sobre uma superfície plana no sentido indicado pela seta, como mostra a figura abaixo. Analise a alternativa que mostra a trajetória do vértice P até ele retornar à superfície plana. Esse ponto P aqui, ó, ele vai girar conforme esse quadrado gira. Esse quadrado vai girar aqui, ó. Então, o primeiro ponto de apoio é aqui, ó. Ele vai girar aqui, ó. Tchan. Ok? Então, a partir desse ponto de apoio aqui, vai girar aqui, ó. Tchan, vem pra cá. Então, esse quadrado, ele vai girar e vem para aqui, ó. O próximo ponto de apoio é aqui, ó. Então, a partir desse ponto de apoio, ele vai girar aqui, ó. Tchan. Primeiro vem até aqui, né? O quadradinho está aqui com ponto de apoio. E ele vai continuar até aqui, ó. Tchan. Bom, agora o ponto de apoio é esse, ó. Ele vai girar aqui, ó. Tchan. E vem para aqui. Então vai descrever essa trajetória aqui, que é a alternativa D de dadinho. Perfeito? Questão 25. Ao questionar seus 5 filhos sobre quem teria quebrado sua jarra de estimação, uma mãe recebeu as seguintes respostas. O André falou: foi o Eduardo. O Beto falou: não fui eu. Carlos falou: foi o Beto. O Diogo: Carlos está mentindo. O Eduardo falou: foi o Diogo. Sabendo-se que apenas um dos filhos falou a verdade, podemos concluir que quem quebrou a jarra foi. Mas só tem filho mentiroso aí, hein? Só tem um que falou a verdade. Então vamos confrontar essas respostas com essa afirmação aqui que a questão dá, né? Só um dos filhos falou a verdade. Então vamos confrontar? Então, ó, coloquei aqui na linha os possíveis culpados: André, Beto, Carlos, Diogo, Eduardo. E vamos ver o que cada um falou, se é verdade ou é mentira. Então, se o culpado foi o André, será que o André falou a verdade? Ele falou: foi o Eduardo. Não, se o culpado foi o André, ele deveria ter falado: fui eu. Então, ele mentiu. O Beto falou: não fui eu. Bom, se foi o André, não fui eu, o Beto falou a verdade. O Carlos falou que foi o Beto. Mentiu, né? Porque foi o André. O Diogo falou que Carlos está mentindo. Ele está mentindo, ó. Ele aqui é mentindo. Então falou a verdade. Eduardo falou que foi o Diogo. Não, se foi o André, ele mentiu. Quantas mentiras tem aqui? 3. Quantas verdades? 2.
Só um falou a verdade. Então, com certeza que não é. Vamos considerar agora que o culpado é o Beto. Se o culpado é o Beto, o André falou que foi Eduardo. Mentiu. Não fui eu. Mentiu também. Carlos falou, foi o Beto. Se foi o Beto, ele falou a verdade. Carlos está mentindo. Não, Carlos falou a verdade, então o Diogo mentiu. Eduardo falou, foi o Diogo. Mentiu também. Opa, aqui eu só tenho uma verdade. Provavelmente essa aqui. Vamos ver as demais se nenhuma vai dar conflito. Tá? Então, ó. Se o culpado foi o Carlos, o André falou, foi Eduardo. Mentiu. Beto falou, não fui eu. Verdade. Carlos falou, foi o Beto. Não, foi o Carlos, então mentiu também. Diogo falou, Carlos está mentindo. Opa, Carlos está mentindo, então falou a verdade. O Eduardo, foi o Diogo. Foi o Diogo? Não, se foi o Carlos, ele mentiu. Então tem duas verdades, três mentiras. Essa alternativa não pode ser. Se o culpado foi o Diogo, então lá, André falou, foi o Eduardo. Mentiu. Beto falou, não fui eu. Verdade. Carlos falou, foi o Beto. Mentira. Eduardo falou, opa, voltando aqui. O Diogo falou, Carlos está mentindo. Está mentindo, verdade. Eduardo falou, foi o Diogo. Foi o Diogo? É verdade. Então tem três verdades aqui. Né? Se o culpado foi o Eduardo, vamos lá, o André falou, foi Eduardo. Verdade. Não fui eu. Verdade. Foi o Beto. Mentira. Carlos está mentindo. Está mentindo, então é verdade. Eduardo falou, foi o Diogo. Não, se foi Eduardo, está mentindo. Então, de fato, aqui também não pode ser, porque tem três verdades e duas mentiras. Então, só pode ser essa situação onde o culpado é o Beto. Alternativa B de bolinha. Ok? Continuando. Questão 26. Um país iniciou a vacinação de crianças para vírus da Covid-19, apresentando os números registrados na tabela abaixo em milhares de vacinados. Então, primeiro dia, 980 mil vacinados. Segundo dia, 882 mil vacinados e assim por diante. Observando esses dados, percebe-se que a cada dia o número de vacinados diminuiu 10% em relação ao dia anterior. Então, tirou 10% aqui e chegou aqui. Tirou 10% aqui e chegou aqui. Tirou 10% e chegou aqui. Ah? Supondo que a vacinação só terminou quando todas as crianças estavam vacinadas e que esse decaimento dos números se manteve constante até o fim, podemos concluir que o número de crianças vacinadas foi de aproximadamente... Então, eu quero saber o total de vacinação, né, até o último dia. Não, pessoal, mas tem infinito sim, vai continuar para sempre? Mas perceba que aqui eu tenho uma PG de razão menor que o 1, isso me dá uma soma limite. Tem um limite nessa soma. Tá? Chama-se limite da soma da PG infinita. A razão é 1 menos 10% que dá 0,9. E a soma limite é dada por A1 sobre 1 menos a razão. Ok? Quem que é o A1? Primeiro 980. Razão é 0,9. Então eu tenho 980 sobre 1 menos 0,9. Que vai me dar 980 sobre 0,1, ou seja, 9.800 mil, ou seja, 9,8 milhões de vacinados, alternativa C de cavalinho. Tudo bem? Vamos lá, continuando.
Questão 27. Uma das maneiras de se avaliar a evolução de uma pandemia é através da taxa de transmissão do vírus. Uma taxa igual a T significa que uma pessoa transmite o vírus para outras T pessoas. Veja a tabela abaixo alguns casos hipotéticos. Então tem a taxa de meio, e significa que no primeiro dia eu tenho 1000, vezes meio dá 500, vezes meio dá 250, vezes meio dá 125 e assim por diante. Aqui eu tenho casos acumulados, né? Então 1000 mais 500, mais 250, mais 125 e assim por diante. Aqui a taxa de 0,8, começa com 1.800, depois 640, depois 112, e aqui os acumulados, né? Se você somar todos aqui, ó, você vai somando e você vai ter essa linha. Tá bom? Então, assim por diante, né? Suponhamos que uma cidade tivesse 200 casos confirmados no primeiro dia e que a taxa de transmissão se mantivesse em 1,1. Podemos concluir que no quinto dia o número total de casos acumulados foi aproximadamente... Vamos lá? Então vamos ver. Como fica a tabela com essa taxa de 1,1 e o primeiro dia em 200? Então perceba que é só multiplicar aqui, ó. 1,1 vezes 200 eu tenho o segundo dia. Vai dar 220. Multiplica 220 por 1,1 e eu tenho 242. Multiplica 242 por 1,1 e eu tenho 264,2. Para o quinto dia que ele pede, né? No quinto dia, basta pegar 264 e multiplicar por 1,1. Como eu não tenho espaço aqui, vamos fazer aqui, ó. Quinto dia, 264 vezes 1,1, que vai me dar 290,62. E os casos acumulados? É só ir somando aqui, né? Então, no primeiro dia eu tenho 200. No segundo dia eu tenho a soma dos dois primeiros dias, que vai me dar 200 mais 220, que vai me dar 420. No terceiro dia eu tenho que somar os três primeiros dias. Vai dar 200 mais 220 mais 242, que vai me dar 662. No quarto dia, só você somar os 4 dias, que vai me dar, então, 926,2. E no quinto dia, tem que somar os 4 dias, que dá esse resultado aqui, mais o que deu no quinto dia, que é 290,62. Então, somando esses dois, eu tenho acumulado no quinto dia, que vai me dar 1.216,82. Então, o total acumulado é aproximadamente 1.220, alternativa A de amorzinho. Tudo bem? Perfeito? Vamos continuar? Questão 28. A figura abaixo representa as curvas de nível de uma região montanhosa onde se pretende construir 3 torres de mesma altura nos pontos A, B e C. Um cabo de aço será esticado ligando os topos das torres A e B e das torres A e C para suportar os fios de alta tensão. Então aqui eu tenho a figura, né, com as curvas de nível, torres A, B e C, tá? Aqui a escala. Cada curva de nível representa o conjunto de pontos situados à mesma altitude em relação ao nível do mar, e essas altitudes em metros são marcadas em cada curva. Com base no exposto, podemos concluir que o comprimento total do cabo de aço utilizado será de... Então, vamos lá. Então, vamos estudar aqui primeiro as torres A e B. Tá? A torre A está a uma altura de 200 metros. A torre B está a uma altura de 600 metros. A distância entre essas torres dá o quê? 3 divisórias aqui. Cada divisória tem 100 metros, então essa distância é 300 metros. Tá?
Então, vamos lá. O total aqui é 600, até que eu tenho 200, a diferença, 200 para 600 dá 400 metros. Então, aqui eu tenho 400, 300, e o cabo de aço eu posso calcular usando o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho x² igual a 300² mais 400², ou seja, x² é 300² dá 90.000. 400², 160.000. Da onde eu tiro que x² é 250.000, ou seja, x vale 500. Né? Esse é o famoso 345. 300, 400, 500. Tá? Vamos ver entre A e C. Mesma coisa. Eu tenho A a uma altura de 200 metros. C está a uma altura de 500 metros. A distância vai me dar 1, 2, 3, 4 divisórias aqui no gráfico. Cada divisória tem 100 metros, então eu tenho a distância aqui que dá 400 metros. De novo, eu quero agora calcular a hipotenusa. Para isso eu faço o quê? Tem que descobrir primeiro esse cateto aqui. 500 menos 200 dá 300. Aí de novo, deu 3, 4, 5. Quem quiser usar Pitágoras é só calcular, né? Y², 3², 4² e assim por diante. Vai chegar nos mesmos 500, tá? Né? Aqui é 3, 4, 5, 3, 4, 5. Tá bom? Então, o x é 500 metros, o y também 500 metros. A soma x mais y vai me dar 1.000 metros, alternativa D de dadinho. Tudo bem? Bom, continuando. Durante 2 meses, o número de pacientes que deram entrada num hospital público com sintomas de Covid-19 e que necessitavam de internação foi modelado pela função E de x igual a menos x² mais 90x mais 900, tudo isso é sobre 50, em que x representa o número de dias a partir do início da observação. O número de pessoas que foram a óbito ou receberam alta nesse mesmo período pode ser modelado pela função S de x igual a 0,2x. Então, aqui é o número de pessoas que entraram na internação e aqui saíram, né? Para sair, ou tem que sair curado ou tem que morrer. Né? Os valores obtidos por essas funções foram sempre computados ao final do dia e arredondados para o inteiro mais próximo. De acordo com esses dados, podemos concluir que o número máximo de leitos ocupados por pacientes de Covid nesse período foi. Então vamos ver. Primeiro a gente tem que ver quem que é entrada menos saída. Então entrou esse tanto e saiu esse tanto. Tá? Então entrada menos saída, o que entrou de pessoas, menos o que saiu, vai me dar o quê? O total de pessoas nesse hospital internado. Então vamos tirar um mínimo aqui. O mínimo é 50, vai me dar o quê? Mínimo 50, 50 por 1 dá 50 vezes 0,2 dá 10x. Tá? Então tirei o mínimo, subtrai, vai ficar 90x menos 10x, aqui vai dar 80x. Então eu tenho menos x² mais 80x mais 900 sobre 50. Tá? Agora eu tenho que achar o quê? O vértice dessa parábola. Né? Então, x do vértice é menos b sobre 2a. O correto é você usar b, que é 80 sobre 50, e o a, que é menos 1 sobre 50. Mas como você vai dividir um pelo outro, o 50 vai embora. Então basta fazer menos b, que é 80, sobre 2a, e o a é menos 1. Né? Basta usar os coeficientes a e b dessa função de segundo grau. Tá bom? Então eu tenho o quê? Menos b
sobre 2 vezes A, que é menos 1. Isso aqui vai me dar quanto? 40. Tá bom? Bom, agora vamos ao y do vértice. Tá? Para calcular o y do vértice, basta substituir esse 40 aqui, ó, nessa função, né? Nessa aqui. Vamos substituir 40 aqui, 40 aqui. Vamos ver quanto que vai dar. Então vai dar o quê? Menos 40 ao quadrado, mais 80 vezes 40, mais 900, tudo sobre 50. Isso aqui vai me dar menos 1.600, esse produto dá 13.200, copio o resto. Fazendo a divisão, eu tenho então que y do vértice é 50, alternativa D de dadinho. Tá bom? Questão 30. Uma haste metálica cilíndrica de 10 metros de comprimento e 12 milímetros de diâmetro possui uma densidade linear de 0,36 kg por metro. Podemos concluir que a densidade do metal que constitui essa haste em toneladas por metro cúbico é igual a... Bom, então vamos primeiro ver quantos metros eu preciso para dar 1 metro cúbico desse fio. Então eu sei que o volume do cilindro, né, que esse fio é cilíndrico, essa haste é cilíndrica, né? Então o volume é πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que é o comprimento. Então esse H, que vai ser o comprimento, eu vou calcular. O volume tem que ser quanto? 1 metro cúbico. Então o volume igual a 1. Igual a π. O raio, 12 milímetros de diâmetro, significa o quê? 6 milímetros de raio. E metros vai dar 0,006 metros. Ao quadrado vezes H. Daqui eu posso calcular um H. Eu tenho que o H é 1 sobre, passei isso aqui dividindo, 0,006 ao quadrado, deu 36 vezes 10 a menos 6, que passou dividindo. Posso passar esse 10 a menos 6 para cima, desde que eu troque aqui o menos 6 por mais 6. Ou seja, vai ficar assim, 10 a sexta sobre 36π. Ok? Então esse é o comprimento desse fio para que eu tenha 1 metro cúbico. Bom, eu quero saber a densidade em relação ao metro cúbico. Então eu quero saber quanto que pesa, né, qual a massa desse 1 metro cúbico. Eu sei que a densidade é 0,36 kg por metro. Se eu tenho esse comprimento aqui, quanto que eu tenho de massa? É só multiplicar. Eu tenho essa densidade vezes esse comprimento total. Então, multiplicando eu vejo. Eu tenho, simplifica aqui, né? 0,36 por 36. Depois você simplifica aqui. 10 a sexta por 10 ao quadrado, que aparece aqui, vai ficar 10 a quarta sobre π. Essa é a massa de 1 metro cúbico. Então, eu tenho essa massa por metro cúbico, o que vai me dar, então, alternativa E, né? E aqui eu quero em toneladas, ou seja, essa massa em toneladas vai dar o quê? 10 sobre π toneladas. Questão 31. Dada a proposição lógica, se Carlos é casado com Ana, então Ana não é irmã de Pedro, a negação dessa proposição equivale a dizer que. Bom, então vamos analisar essa frase. Se Carlos é casado com Ana, então Ana não é irmã de Pedro. Significa o quê? Se ela não é irmã de Pedro, então Carlos e Pedro não são cunhados. Né? Por quê? Carlos é casado com Ana. Se o Pedro fosse irmão da Ana, então eles seriam cruzados. Então Carlos e Pedro seriam cunhados. Como não é irmã de Pedro, como Ana não é irmã de Pedro, então eu posso dizer o quê?
Se Carlos é casado com Ana, então Pedro e Carlos não são cunhados. Ok? Bom, como é que eu nego isso? Bom, é só dizer que eles são cunhados. Né? A negação disso é que eles são cunhados. Então, Carlos e Pedro são cunhados, é a negação dessa afirmação. Que vai me dar a alternativa A de amorzinho. Tudo bem? Questão 32. Uma circunferência passa pelos pontos A de coordenadas 2 e 0, B de coordenadas 4 e 0 e P de coordenadas 5 e 3. A equação da reta tangente essa circunferência no ponto P é. Então vamos desenhar, vamos esboçar essa circunferência aqui. Então eu tenho aqui o plano cartesiano, né? O ponto A, 2 e 0, ponto B, 4 e 0, e o ponto P, 5 e 3. Então você tem essa circunferência. Perceba que se você desenhar bonitinho, né, caprichadinho, no gráfico você tem uma ideia das coordenadas do centro. Mas é claro, né, na prova, durante a prova, você não vai ter todo esse recurso de desenhar bonitinho, muita gente nem leva compasso e tal, ou às vezes não pode nem usar o compasso, então não vai ficar tão bonitinho assim. Então a gente vai ter que encontrar esse centro, mas de forma algébrica. Tá? O que você tem que perceber é que essa reta aqui, ó, que passa entre A e B, ele passa bem no meio entre o 2 e o 4. Então essa reta tem o quê? X igual a 3. Então, essa reta aqui, ó, é uma reta x igual a 3. Então esse centro, com certeza, tem x igual a 3. O que eu não sei é o y. Então vamos chamar esse centro de coordenadas 3 e k. Tá? Então eu tenho aqui 3 de k, esse ponto em coordenadas 4 e 0, esse ponto ele dá, né, tem coordenadas 5 e 3, e agora eu vou equacionar. Eu vou dizer o quê? Que a distância BC é igual à distância PC. Então BC é igual a PC. Então distância entre dois pontos, eu posso usar a fórmula da distância, xb menos xc quadrado, mais yb menos yc quadrado. A distância PC é a mesma fórmula, né? xp menos xc quadrado, mais yp menos yc quadrado. Tá? Ela leva tudo ao quadrado, para cima que essas raízes aqui. E ela substitui, ó. xb é 4. xb é 4, xc é 3, yb é 0, yc é k. Tá? Substitui. Aqui é a mesma coisa, ó. xp é 5, o xc é 3, o yp é 3 e o yc é o k. Então aqui eu tenho a equação que vai dar 1 ao quadrado, que vai dar menos k ao quadrado, ou seja, vai dar 1 mais k ao quadrado. E aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4. E aqui eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Corta k quadrado com k quadrado. Eu tenho que 6k igual a 12, né? Que 13 menos 1 dá 12. Então k é 2. De fato, ó, o k é o y aqui que é 2. Né? Se você desenhar bonitinho, até chega graficamente nesse 2. Tá bom? E o que a questão está pedindo? A questão está pedindo essa reta aqui. Ó. Então vamos fazer o quê? Calcular o coeficiente angular dessa reta, o m. Como é que eu calculo o m aqui? Delta y sobre delta x. Né? Então m aqui é delta y sobre delta x, delta y sobre delta x. Então eu tenho yp menos yc sobre xp menos xc. Vai ficar 3 menos 2 sobre 5 menos 3. Aqui vai me dar 1 sobre 2. Né? 1
sobre 2. Esse é o M. O M da perpendicular, né, coeficiente angular da reta perpendicular, é só fazer o quê? Você inverte e troca o sinal. Ah, então, M da perpendicular, você inverte e troca o sinal. Então, isso aqui já tira que o M da perpendicular é menos 2. Então, o M aqui é menos 2. Olha, eu tenho M, eu tenho ponto. Se eu tenho M, eu tenho ponto. Se eu tenho M, eu tenho ponto. Yoyomi Xoxó. Yoyomi Xoxó tá na cara. Tá na cara. Se eu tenho M, tem um ponto. Yoyomi Xoxó. Então, substitui aqui o M da perpendicular e as coordenadas do ponto P. No lugar de x, o, y, o, na verdade é xp, yp. Então, substituindo, né? Põe aqui menos 2 no lugar do M. No ponto P, o x é 5. No ponto P, o y é 3. Então, daqui eu tiro o quê? Y menos 3 é menos 2x mais 10. Ou 2x mais y é igual a 13. O que vai me dar a alternativa? Tcharam! B de bolinha. Tudo bem? Bom, vamos seguir. Questão 33. Para um sorteio foram confeccionados cartões numerados consecutivamente de 1 até N, totalizando 288 algarismos impressos. Uma pessoa supersticiosa comprou todos os números cujos algarismos somam 8. Se todos os números foram vendidos, a probabilidade dessa pessoa ser sorteada é... Bom, vamos ver. Se eu tenho 9 cartões com algarismo só, né? Ou seja, de 1 até 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada cartão usa um algarismo. Eu tenho 9 cartões usando um algarismo cada, eu tenho um total de 9 algarismos impressos. Ok? Do cartão número 10 a cartão 99, são 90 cartões e cada cartão aqui usa 2 algarismos. Né? O 10 usa 2 algarismos, o 11, o 12, o 13 até o 99. Eu tenho 2 algarismos em cada um desses 90 cartões. 90 vezes 2 vai me dar 180 algarismos impressos. Tá? E aí restaram quantos algarismos? Eu tenho no total de 288, já gastei 180 nesses 90 cartões, gastei 9 nesses primeiros cartões, então restaram 99 algarismos. Só que os próximos cartões, cada um tem que usar 3 algarismos, né? Eu tenho 100, 101, 102 com 3 algarismos. Então, divide aqui por 3 e eu tenho, então, 33 cartões. Tá? Então, dos 99 algarismos, divide por 3, eu consigo imprimir 33 cartões. Tá bom? Bom, total de cartões, então, é quanto, hein? Vamos somar aqui, ó. Vai dar 9 mais 90 mais 33. Vai dar um total de 132 cartões. Esse é o meu espaço amostral. Eu quero saber quantos são os cartões cuja soma dos algarismos é 8. Bom, tem que listar, né? Não tem jeito, tem que fazer um por um listando. Então, se a soma dos algarismos é 8, eu posso ter o quê? 8, 1 mais 7 dá 8, 2 e 6, 3 e 5, 4 e 4, 53, 62, 71, 107, 116 e o último, né, é o 125. Por quê? Porque não pode ser maior que 132. O próximo seria o quê? 1, 3, 4. 1, 3, 4 já não dá, porque o último cartão é 132. Então, esses são todos os cartões cuja soma dos algarismos é 8. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartões.
Então eu tenho 11 cartões, num total de 132 cartões. Tá bom? Então a probabilidade é 11 sobre 132, que simplificando vai me dar 1 sobre 12, alternativa D de dadinho. Perfeito? Questão 34. A soma de todos os determinantes, desse determinante aqui, para N natural, pertencente ao grupo dos naturais, tal que N varia de 1 até 20, né? Pode ser igual a 1, pode ser igual a 20, então vai 1, 2, 3, até 20. Bom, eu quero saber a soma de todos os determinantes. Então, vamos ver. Esse determinante, então, como é que a gente calcula, hein? Multiplica aqui, N mais 1 com N mais 3, e subtrai esse produto aqui, ó. N vezes N menos 2. Bom, então aplica a distributiva aqui, eu tenho N ao quadrado mais 3N mais N mais 3 menos N ao quadrado, menos com menos dá mais 2N. Né? Corta N ao quadrado com N ao quadrado, eu tenho 3N mais 2N, dá 6N mais 3. Bom, agora eu tenho, para N igual a 1, eu tenho o quê? 6 vezes 1 mais 3, né? Para N igual a 1, vai dar 9. Para N igual a 2, eu tenho 6 vezes 2 mais 3. Para N igual a 3, 6 vezes 3 mais 3. E assim por diante. Olha, é uma progressão aritmética. Se eu continuar para N igual a 20, eu tenho o quê? 6 vezes 20 mais 3 dá 123. Já que eu tenho uma progressão aritmética, como eu quero a soma desse determinante, eu quero uma soma de progressão aritmética. Eu quero a soma de PA. Tá? Uma soma de PA. Então eu tenho que a soma dos n termos de uma PA é o primeiro mais o último vezes o número de termos sobre 2. Isso aqui vai me dar primeiro, que é 9, o último, que é 126, o número de termos, que é 20 sobre 2. Essa soma dá 132, dividido aqui 20 por 2 dá 10, então vai ficar 1320. Ok? Alternativa E de elefantinho. Numa comunidade com 40 pessoas, existem as que falam inglês, as que falam francês. O número de pessoas que falam inglês, francês e as duas línguas são dados respectivamente por x², 30 menos 5x e x menos 4. Podemos afirmar que o número de pessoas que não falam inglês nem francês é. Bom, então, primeira coisa, ele fala que existem as que falam inglês e existem as que falam inglês. Então, nenhum deles pode ser zero, muito menos negativo. Então, primeiro sistema, eu tenho que esse número, 30 menos 5x, é maior que zero, e x menos 4 também é maior que zero. Tá? Então, esse número não pode ser negativo. Como existe pessoas que falam inglês e francês, então tem que ser positivo, tem que ser positivo. Então, daqui eu tiro o quê? Que 5x tem que ser menor que 30 e x tem que ser maior que 4. Ou x tem que ser menor que 6 e x é maior que 4. Só que é um número de pessoas, isso aqui tem que ser inteiro, não pode ter 4,5 pessoas. Tem que ser o quê? Número inteiro de pessoas. Então diz para mim, quem que é maior que 4 e menor que 6 e é um número inteiro? Tcharam! Só pode ser o quê? O 5. Então x igual a 5, eu sei que x² é 25, 30 menos 5x é 30 menos 25, que é 5, e aqui eu tenho x menos 4, 5 menos 4, que dá 1. Então eu tenho o quê? x² é 25,
falam francês, 5 pessoas, e 2 línguas, 1 pessoa só. Vamos montar aqui o diagrama de conjuntos. Então, o número de pessoas que falam inglês, número de pessoas que falam francês, e aqui o grupo que falam inglês e francês. Então, eu vou começar sempre pelo meio aqui, né? Falam as 2 línguas é 1 pessoa. Número de pessoas que falam inglês é 25. Como aqui eu já tenho 1, aqui está no quanto? 24. Número de pessoas que falam francês é 5. Como aqui eu já tenho 1, aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho o número total de pessoas que falam francês, inglês e as 2 línguas. Que vai me dar um total de 24, mais 1, mais 4, que dá 29 pessoas. Num total de 40 pessoas. Então eu tenho o quê? Não falam inglês nem francês. 40 menos 29, que dá 11, alternativa B de bolinha. Prosseguindo, questão 36. No plano cartesiano, são dadas as retas R e S de equações y igual a x e x mais 2y igual a 8, respectivamente, que se encontram no ponto P. Então aqui eu tenho a reta y igual a x, e essa reta x mais 2y igual a 8, eles se encontram no ponto P. O quadrilátero ABCD é um trapézio retângulo. Então, aqui tem um trapézio retângulo. A maior área que esse trapézio pode ter quando o ponto B percorre o segmento OP é, então, dependendo desse ponto aqui, a posição do ponto B, eu vou ter uma área. Eu quero saber a maior área possível. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho o quê? Vamos chamar esse ponto A de coordenadas K e 0. Então, aqui eu tenho K. Então, o x do ponto B também é K. Como o ponto B está na reta y igual a x, ou x igual a y, eu tenho o quê? O ponto B de coordenadas K e K. Se o ponto A tem o x igual a K, o ponto B tem x e y igual a K. Por quê? X e y iguais a K, por quê? Porque está na reta y igual a x. E o y do ponto C também é K, ó. Porque está aqui, ó. Paralelo ao eixo x. Então, o y do ponto C é K. Só que essa reta aqui tem a equação x mais 2y igual a 8. Tá, vamos lá. Então, no ponto C, eu tenho que o y é igual a K. E eu vou substituir aqui. No lugar de y, eu vou colocar o K. Daqui eu tiro o quê? X igual a 8 menos 2K. E o ponto C, então, tem coordenadas 8 menos 2K e K. E o ponto D? Quais são as coordenadas? Olha, nessa reta, eu sei que eu tenho x mais 2y igual a 8. E no ponto D, quem que é 0? O y é 0. Então, no ponto D, eu faço y igual a 0 e eu descubro que o x é 8. Esse ponto tem coordenadas 8 e 0. Então, eu posso calcular, então, a área desse trapézio ABCD fazendo o quê? Vou pegar a área do trapézio OBCD e subtrair a área do triângulo OAB. Tá bom? Então, a área que eu quero vai ser a área do trapézio OBCD menos a área do triângulo OAB. Então, eu tenho aqui base maior, que é 8, base menor, que é essa distância aqui, ó. Essa distância que é? É o x do ponto C menos o x do ponto B. Então, dessa diferença aqui, a base menor. Vezes a altura, que é K, sobre 2. Menos a área desse triângulo aqui, ó, que é base vezes a altura sobre 2. É KK sobre 2. Então, isso aqui vai me dar o quê, hein? Vai dar 8 mais 8, 16.
menos 2k menos k dá menos 3k, vezes k, e aqui eu tenho k vezes k, que é k quadrado. Então aqui eu tenho 16k menos 3k quadrado, ou seja, essa diferença aqui vai dar 16k menos 4k quadrado sobre 2, simplificando vai me dar 8k menos 2k quadrado. Eu quero a maior área deste trapézio, ok? Eu quero o y do vértice. Primeiro vamos calcular o x do vértice. O x do vértice, no caso, é o k do vértice, né? Porque a função é escrita para o k, não para o x, né? Então, k do vértice é menos b sobre 2a, menos b, que é 8, sobre 2a, que é menos 2. Isso aqui vai me dar k do vértice para 2. Substituindo esse 2 aqui, ó, eu tenho a área máxima, né, do trapézio ABCD. Então, a área máxima do ABCD é 8 vezes 2 menos 2 vezes 2 quadrado. Aqui vai dar 16, aqui vai dar 8, a diferença é 8. Que me dá a alternativa A de amorzinho. Vamos lá, continuando. Questão 37. Um comerciante de ovos trabalha com 2 tipos de ovos, brancos e vermelhos, e os vende em bandejas de 1 dúzia sem misturá-los. No momento, seu estoque é de 36 bandejas de ovos brancos e 32 bandejas de ovos vermelhos. Se ele decidir por utilizar bandejas maiores com a mesma quantidade de ovos em cada uma, poderá reduzir o número de bandejas para um mínimo de... Bom, então essa é uma questão clássica de máximo divisor comum. Eu quero maior número de ovos para que eu possa dividir igualmente entre as bandejas. Tá bom? Vamos lá. Então, eu quero calcular o máximo divisor comum entre 36 e 32. Então, vamos fatorar cada um deles. Eu tenho que 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que é 4 vezes 9. E 32 é 4 vezes 8. Então, o máximo divisor comum aqui é quanto? É 4, né? O máximo divisor comum é 4. Então, eu tenho 9 bandejas de 4 dúzias e 8 bandejas de 4 dúzias. As 36 bandejas serão transformadas em 9 bandejas de 4 dúzias. E as outras 32 bandejas serão transformadas em 8 bandejas com 4 dúzias também. Então, cada uma aqui tem 48 ovos, né? São 4 dúzias. Num total de 17 bandejas, alternativa D de dadinho. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Questão 38. A curva representada na figura abaixo tem a equação x² menos y³ igual a 1. A área do quadrado ABCD é igual a... Bom, então veja só. Eu sei que essa curva aqui, ó, tem a equação x² menos y³ igual a 1. Então, primeira coisa, se eu fizer x igual a 0, eu tenho o quê? Esse ponto aqui, ó. Na intersecção com o eixo y, o x é 0. Então, vamos fazer aqui x igual a 0. E eu tenho, então, que 0² menos y³ igual a 1. Y igual a menos 1. Esse ponto aqui tem y igual a menos 1. Ok? Como isso aqui é um quadrado, a diagonal aqui, ó, forma 45 graus com o eixo x. Então, se eu tenho 45 graus aqui, eu posso calcular o coeficiente angular dessa reta, o m, que é tangente de 45. Então, o m de dB é igual a tangente de 45, que é 1. Bom, eu tenho o coeficiente angular, eu tenho o ponto, eu tenho a equação dessa reta. Então, y igual a,
mx mais n. Quem quiser pode usar o ioiô mixoxó também, ó. Ioiô mixoxó nesse ponto aqui, tá? Então, equação reduzida, y igual a m, que é 1, n é menos 1. Ou seja, eu tenho que y igual a mx, vai dar 1x, que é x menos 1. Então, a equação dessa reta é x menos 1. Pronto, agora eu tenho a equação dessa reta, eu tenho a equação da curva. Se eu resolver o sistema, it's a system. Se eu resolver o sistema, eu tenho o quê? Esse ponto e esse. Esse ponto é fácil, né? Como aqui é 45 graus, ó. Eu tenho, então, que esse ponto é 1 e 0. Esse ponto que eu não sei, tá? Então, vamos resolver o sistema. Então, isolando o x é y mais 1, vou substituir aqui, ó, no lugar do x. Então, como é que vai ficar? X quadrado menos y quadrado é igual a 1 e x igual a y mais 1. Substitui. Então, eu tenho o quê? No lugar de x, coloquei y mais 1 ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Desenvolvendo aqui, eu tenho quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado segundo menos y ao cubo igual a 1. Né? Já pode cortar o 1 com 1 aqui. E eu tiro então que y ao cubo menos y quadrado menos 2y igual a 0. Fatora. E eu tenho y que multiplica y quadrado menos y menos 2 igual a 0. Como o produto é 0, eu já sei que o y igual a 0 é uma raiz. Né? Claro, eu já tinha que y igual a 0, que é a raiz desse ponto aqui. Ó. E falta então resolver essa equação aqui. Tá bom? Então calculo o delta vai dar 9. Calculo o y, que é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, substitui, né? O b é menos 1, o delta é 9, o a é 1. Então, substituindo, eu tenho menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes a, que é 1. Isso aqui vai me dar, então, duas raízes, ou y é 2, ou y é menos 1. A menos 1 eu já tinha aqui, ó. Né? E o 2 é o que vai aparecer aqui. Só que se aqui é menos 1 e aqui é 2, quanto que vale o lado desse quadrado? Esse lado é menos 1 até 2 dá 3. Eu quero a área do quadrado, então a área é lado ao quadrado, é 3 ao quadrado, que é 9, alternativa C de cachorrinho. Perfeito? Vamos lá, questão 39. Numa prova de 16 questões, divididas em testes e dissertativas, a maior pontuação possível era 44. Cada teste valia 2 pontos e cada questão dissertativa valia 5 pontos. A maior nota que um aluno que acertou 9 questões poderia ter obtido é... Vamos lá, então? Então, vamos chamar aqui as dissertativas de T, as dissertativas de D e as testes de T, né? T e D. A soma tem que dar quanto? 16. Eu sei que a soma, testes mais dissertativas, é 16. Eu tenho 2 pontos de cada teste, mais 5 pontos de cada dissertativa, num total de 44 pontos. Então aqui está o sistema. It's a system. Sisteminha. Vamos resolver o sistema? Eu posso isolar aqui em cima o T e substituir aqui embaixo. Então, substituindo no lugar de T, colocar 16 menos D. E eu chego então que o D vale 4. Se o D é 4, como a soma é 16, o T vale 12. Então, se a soma é 16, o T vale 12. Então, eu tenho 4 questões dissertativas e 12 questões tipo teste.
O rapaz aqui, o aluno, acertou 9 questões. Se ele acertou 9, para maximizar, ele tem que acertar todas as tentativas, que valem mais. Né? Então, digamos que ele tenha acertado todas as 4 dissertativas. Então, do total de 9 que ele acertou 4 dissertativas, então acertou quantos testes? 5 testes. Então, a pontuação dele vai ser o quê? Vai ser 4 dissertativas de 5 pontos e 5 testes com 2 pontos. Isso vai dar 20 mais 10, num total de 30 pontos. Tá bom? E finalmente, questão 40. Os números mostrados na figura abaixo representam as áreas dos respectivos quadrados. O valor da área A do quadrado maior é... Bom, então aqui eu tenho quadrado de área 4, então o lado é 2. Quadrado de área 1,44, o lado é 1,2. Então eu tenho 2, aí tem 1,2 e 1,2. Ah, então como é que vai ficar essa figura aqui, ó? 2, 1,2, 1,2. Bom, vou chamar aqui de x, ó. Se eu chamar aqui de x, o total aqui vai ser quanto? 1,2 mais x. E eu tenho aqui nessa figura triângulos semelhantes. Eu tenho esse triangulinho semelhante a esse outro triângulo aqui, que é semelhante ao triangulão. Basta pegar 2 deles e usar semelhança. Tá? Vamos fazer semelhança entre esse triangulão e esse triangulinho menor aqui. Tá? Então, vou fazer o quê? Cateto está para cateto, assim como este outro cateto está para este outro cateto. Então, catetão está para catetinho, assim como outro catetão está para outro catetinho. Então, eu tenho catetão 2 está para catetinho, que é 1,2, assim como catetão, que é 1,2 mais x, está para catetinho, que é x. Multiplica em cruz, então eu tenho 2x é igual a, multiplica aqui, vai dar 1,44 mais 1,2x. Tá? Isso aqui vai me dar, então, 0,8x é igual a 1,44. Então, x é 1,8. Esse x é 1,8. Então, se esse x é 1,8, a soma aqui dá quanto? 1,2 mais 1,8 vai dar 3. Então, o triângulo vai ficar assim. Agora, eu posso calcular a hipotenusa usando Pitágoras. Então, eu sei que ao quadrado é 2 quadrado mais 3 quadrado. Então, ao quadrado é 13. Só que eu quero a área desse quadrado, que nada mais é que ao quadrado. Então, ao quadrado é 13, alternativa B de bolinha. Ok? Então, aqui foi a resolução da prova de matemática da ESPM 2022, segundo semestre. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.